Mais um café com finanças começando aqui. O objetivo, a finalidade do nosso café é te ensinar educação financeira, finanças pessoais, através de situações do dia a dia, para que você entenda como você precisa, muito mais do que aprender sobre finanças, é aprender a lidar com seu dinheiro. Oi, Dani. Dani, não tem câmera no YouTube, já tentei configurar, fica só um áudio lá, a gente vai tocar aqui no Instagram, porque não tá saindo, não sei o que tá acontecendo lá. Na verdade tá a live no YouTube, mas a câmera não libera. Então, voltando aqui, o tema de hoje é como eu levei uma multa de 1.000 euros na Alemanha, morando apenas uma semana. Tudo bom, Cal? Vamos lá falar. O Cal também mora na Alemanha e a gente sabe como é difícil. No dia 29 de dezembro de 2011, eu saía de Belém do Pará rumo à Alemanha para fazer o meu doutorado. E eu não estava sozinha. Ia eu e Brenda Rafaeli, que é a minha filha mais velha. A gente literalmente saiu de menos de 40 graus para menos 10 graus. Então a gente já tinha um limiar de uma dificuldade, que era a temperatura, porque nós somos de uma região quente. Quando eu estava há 5 dias, né? Eu cheguei dia 29, eu saí dia 29, mas eu cheguei dia 30 na Alemanha. E no dia 6 de janeiro de 2012, eu recebi uma carta da Alemanha. E o alemão falado, todo mundo sabe que é muito difícil. Porém, o alemão escrito, ele é mais difícil ainda. E eu não tinha aquele nível de alemão para saber. Eu entendi que era uma carta do governo e que estava falando 1.000 euros lá. Como a minha bolsa era 1.000 euros, eu achava que eles estavam falando da minha bolsa. Né? Eu falava, eu acho que é alguma coisa, alguma carta da minha bolsa, porque tem 1.000 euros aqui. Era o entendimento que eu tinha daquela carta. Mas eu precisava entender o que era aquela carta. Então, eu fui para a universidade e falei com um colega que ele já morava na Alemanha há 3 anos. Então, ele já tinha um alemão melhor do que o meu. E eu falei, olha, eu recebi uma carta, mas eu não sei o que de fato está dizendo aqui. Eu acho que eles estão falando da minha bolsa. E aí ele falou, deixa eu ver aí, vamos ver o que eles estão falando. Quando eu puxei a bolsa, a carta da minha bolsa, o meu colega, ele já viu, ele já se assustou e já falou assim, Rose, era uma carta com envelope amarelo. E ele falou, Rose, carta com envelope amarelo lá na Alemanha é uma multa. Eu falei, mas multa do quê? O que eu fiz? E aí ele falou, vamos ler essa carta aí. E aí, na carta, dizia que a minha filha estava há 7 dias na Alemanha, que ela entrou no dia 30 e naquele dia era dia 6 e que ela ainda não estava na escola. Então, eu estava recebendo uma multa de 1.000 euros por conta da minha filha ainda não estar indo para a escola. E aí começou todo o desespero. Então, aqui a gente vai parar e mostrar para você o quê? O que você precisa no seu dia a dia, na sua vida financeira? Né? Ter dinheiro, ter uma organização financeira? Sim, claro. Porém, você vai precisar também ter uma inteligência emocional. Porque vão acontecer situações que muitas vezes você não conhece, não domina e que você precisa agir. Né? Então, aqui começou uma situação que eu precisava resolver muito rápido. E não era em português. E não estava 20, 30 graus, né? A temperatura que eu era acostumada. Então, eu tive que ter uma inteligência emocional muito grande, que foi que eu me preparei muito para ir para a Alemanha, exatamente porque o meu professor de alemão, ele falava disso. Ele falava, não importa o nível de alemão que você esteja, você vai sofrer pressões e você precisa ter uma inteligência emocional para resolver os problemas. Primeiro ponto é esse. Então, esse é o objetivo desse café, é trazer esses casos mostrando que a sua organização financeira, ela vai ter um sucesso ou não através
da solução que você consegue dar quando um problema aparece. Então, voltando lá para o caso. Quando eu fui falar com o meu professor, né, que a gente tem um professor no doutorado, a gente tem um orientador. Então, esse meu colega falou que era uma multa e eu fui falar com o meu professor. E a situação ficava ainda pior. Porque quando eu fui falar com o meu professor, ele já entendia mais das regras da Alemanha. Né? Afinal, ele era alemão. Então, ele disse assim, eles vão debitar a multa, não é você que vai lá e paga. A multa é debitada na sua conta bancária. E se você não tiver o dinheiro, eles vão dar uma outra multa com juros, né? É um débito, você leva uma multa e tem que ter o dinheiro na sua conta. Se não tiver o dinheiro lá, ele vai te dar outra multa. Na terceira vez, você já senta na frente do juiz. Então, é uma coisa que é muito rápido. E aí, eu tinha que tentar resolver isso. E tinha um segundo limiar, né? Porque eu estava levando uma multa porque a Brenda não estava na escola em 7 dias que eu estava na Alemanha. Porém, qual era o outro ponto ali? Na Alemanha, uma criança não chega e vai direto para a escola. Ela tem que passar por um médico da prefeitura daquela cidade para que aquele médico avalie se ela tem problema de audição, visão, fala, qualquer tipo de dificuldade, para que ela entre ali naquela turma. Porque o que acontece? Quando a criança ela tem alguma dificuldade, alguma deficiência, ela toma um lugar de 2 crianças na Alemanha. Então, assim, vamos dizer que uma turma são 10 alunos. Se a Brenda tivesse alguma dificuldade, a Brenda tomaria o lugar de 2. Então, teria 9 alunos, porque a Brenda teria que ter 8 alunos, mais a Brenda que tomaria o lugar de 2. Então, por isso a gente faz todos esses exames. Então, não dá para levar a criança direto para a escola. E aí, eu fui ligar para essa consulta, na verdade, que eu já estava agendado, só que essa consulta ela estava agendada para março. Eu falei, meu Deus, e meu desespero começou a aumentar. E aí, eu fui na escola. A escola também leva multa. E quando eu cheguei na escola, ela falou assim, a multa ainda não chegou aqui. Então, a gente ainda consegue resolver isso, reverter essa situação. Eu vou mandar uma carta para eles, dizendo que a Brenda já está matriculada. Só que você precisa trazer um documento do médico. E aí, eu tive que levar a Brenda no médico do plano. Né, do meu plano, porque também na Alemanha você é obrigado a ter plano, senão você não tem nenhum visto. E aí começa o desespero. Por quê? Porque tudo isso eu tinha que falar em alemão. Só que muitas vezes eu nem entendia. Por quê? Porque assim, quando você aprende uma língua estrangeira, você entende que você está aprendendo algumas informações. Só que você reconhece a fala, o conteúdo, por temas que você já viveu na sua própria língua. Ou seja, a educação no Brasil, né, o sistema educacional é totalmente diferente. Então, eles falavam e eu não entendia. Por quê? Porque eu não entendia porque que eu tinha que levar a Brenda na escola, não sei o quê. Então, eu precisava estar muito concentrada para entender. Eu repetia, eu pedia para a pessoa repetir várias vezes para eu poder entender o que eu tinha que fazer, para onde eu tinha que ir. Né? E a Brenda, no meio daquela situação ali, nevando, eu falava, Brenda, a mamãe vai tirar a gente dessa. Fica tranquila. E qual era a minha maior preocupação? Lembra que no começo eu falei que a minha bolsa era de 1.000 euros? Se eu levasse uma multa de 1.000 euros, como é que eu ia viver? Né? Porque eu ia ter que esperar um próximo mês para receber. E lembrando, gente, na Alemanha tudo é débito automático. Você paga aluguel, plano, tudo que você imaginar é débito automático. Você não vai lá no lugar, no banco, pagar aquela conta. Já tem que ter, e o dinheiro tem que ter na sua conta, porque senão isso vira uma confusão, porque é multa, depois vai pro juiz. Então, eu recebi 1.000, eu tinha que pagar o aluguel, tinha que pagar o plano de saúde, tinha que comprar alimentação, pagar nosso transporte. E eu falei, não dá, essa matemática não dá. E um segundo limiar também. Você, quando tem um visto de estudante na Alemanha, você não pode trabalhar. O que você pode fazer é um serviço de 20 horas que lhe dá, no máximo, 400 euros. Ou seja, mesmo que eu tentasse trabalhar, eu não ia conseguir ter esse dinheiro.
Então, o que eu poderia? E um ponto-chave. Meu pai, quando eu fui para a Alemanha, o meu pai, ele foi muito claro, dizendo que ele não iria mandar dinheiro para mim. Que se eu tivesse qualquer dificuldade, que eu tinha que resolver, que eu tinha que aprender a sair daquela situação, né? Porque aquele era o meu sonho, então ele não podia custear o meu sonho. Então eu já tinha todos esses limiares ali, levando uma multa de 1.000 euros, a minha bolsa era 1.000 euros, eu tinha que resolver várias coisas em alemão ao mesmo tempo, e eu sabia que eu não ia receber dinheiro do Brasil, porque meu pai foi muito claro, meu pai não volta atrás do que ele fala, e o quarto, eu não poderia trabalhar para levantar 1.000 euros, porque eu tinha um visto de estudante. E aí eu fui e levei a Brenda ao médico, né? Consegui achar uma consulta, eu ligava infinitamente para as clínicas, consegui achar uma consulta do outro lado da cidade. Acho que eu viajei o dia inteiro para chegar nessa consulta. Ele fez a consulta e um engraçado, né? Ele tinha que perguntar para Brenda se ela estava escutando, se ela estava vendo, se ela estava falando, um monte de coisa. E coitada, a Brenda não sabia falar nada, ela tinha 9 anos. Então, ele perguntava para mim, eu perguntava para a Brenda em português, e a Brenda ia falando o que estava vendo, o que ela estava vendo, eu falava. Então, era consulta assim. Passava para mim, eu passava para ela, voltava, eu passava. Foi assim essa consulta. Aí ele deu um laudo que a Brenda estava bem, que ela estava apta a entrar na classe sem nenhuma necessidade, ajuda especial. Volta para a escola, aí sim, né? Porque a diretora, ela disse para mim, olha, você vai lá, eu vou enviar uma carta, mas você tem que trazer esse documento do médico. Ou seja, né? Ela não me matriculou ali e depois eu trouxe. Não, eu tinha que voltar lá e trazer. Então eu fui, levei o documento do médico, né? E tudo isso a gente fala, você tem que fazer isso urgente, corre. Era mais ou menos assim que eles falavam comigo. E aí eu voltei para a escola, entreguei o documento, ela matriculou a Brenda e enviou o documento para a escola, para o governo, que a Brenda estava matriculada. Daí eu fiquei esperando o governo me responder aquela carta, né? Porque eles precisavam tirar a multa. Então, depois de alguns dias, a Brenda iniciou, e tem que iniciar na escola, né? Não é só matricular, a Brenda precisava ir para a escola. Eu recebi uma carta, né, dizendo que eles receberam a carta da escola e que eles estavam retirando essa multa do meu nome, né? Da minha conta bancária, porque a multa eu tinha que pagar a multa. E aqui a gente chega num contexto, né? Muitas vezes isso vai acontecer na sua vida. Muitas vezes você, em situações que você não tem dinheiro, que você precisa resolver vários processos, né? Que você precisa agir imediatamente, porque a sua saúde financeira pode ser afetada de uma forma drasticamente aqui. E eu trouxe esse caso, né, para que você entenda que muitas vezes ter só o dinheiro, né, eu poderia ter o dinheiro, mas eu não ia saber resolver. Né? Ah, tá, eu tenho lá, mas eu ia ficar levando multa atrás de multa, gente, porque na Alemanha tudo é multa. Depois eu levei outras multas, né, e eu sempre conseguia reverter. Por quê? Porque de fato você precisa, além de ter o dinheiro, você precisa saber resolver o problema. Oi, Ale, tudo bom? Ó, a Ale é uma grande parceira aí. Ela tem um empreendimento muito bom para pessoas que trabalham com beleza. Segue a Ale aí, que vocês vão ter, se vocês são dessa área ou conhecem alguém, indique, para que ela é uma empreendedora na área da beleza, então ela tem experiência para ajudar as pessoas, né? Principalmente nesse nosso cenário que a gente precisa otimizar a nossa renda. Então, obrigada, Ale. Então, voltando aqui, o que você vai fazer, né? O que aconteceu? Qual o contexto geral? Né? Muitas vezes, quando você sobe de nível, quando você realiza um sonho, né, de comprar uma casa, de comprar um carro, de fazer uma viagem, já no começo você leva uma porrada, que foi o que aconteceu comigo, né? Eu estava realizando um grande sonho de
morar na Alemanha, de fazer o doutorado na Alemanha, e na primeira semana eu já levei uma multa que podia gerar um caos na minha vida, assim, de forma trágica. Então, quando isso acontecer, a primeira coisa que você tem que reconhecer é se você tem conhecimento nessa situação ou não para resolver. Não adianta, depois eu vejo isso. Gente, é uma multa, é algo que pode afetar a sua vida financeira. Então, eu preciso de alguém, eu sei resolver? Não sei. Então, eu preciso de alguém que me auxilie a resolver esse problema. De forma rápida, entrou ali na situação, certo? Ou seja, um especialista, ou seja, uma pessoa que domina sobre o assunto para te ajudar a resolver. Quem foi que me ajudou no caso da multa na Alemanha? Foi aquele meu colega que sabia ler alemão melhor do que eu, né? Muito melhor, porque foi ele que me disse que era uma multa, aquilo. Foi o meu professor dizendo o que ia acontecer se eu não tivesse aquele 1.000 euros na minha conta bancária, quando aquele dinheiro, aquela multa caísse na minha conta. Foi a diretora da escola, né, que me orientou que eu tinha que levar a Brenda no médico. E foi o médico dizendo o que tinha que acontecer ali para eu, toda vez que eu tivesse alguma coisa com uma criança, né, o que eu tinha que fazer. Então, o médico disse, quando você tem uma criança na Alemanha, essa criança, as coisas dessa criança tem que ser resolvida imediatamente. Ela é prioridade, então ela não pode ficar sem ir para a escola, ela não pode ficar sem ir no médico, ela não pode ficar sem isso, sem aquilo. Tudo dela tem que ser muito rápido. E eu não tinha essa clareza, né? Porque aqui no Brasil, a criança, se ela não for para a escola, ninguém faz briga, né? E o médico até também falou, se a sua filha não for para a escola porque ela está se sentindo mal, porque ela não está se sentindo bem, mas ela não precisa vir no médico porque ela só está fadigada, cansada, você tem que ligar para a escola e dizer que a sua filha não vai. Porque isso também gera uma outra multa, ou o policial vai bater na sua porta perguntando sobre a sua filha, porque a escola vai ligar para a polícia. Então, assim, diante desse cenário, né, diante de uma dificuldade, você tem que ter as pessoas que saibam resolver ou lhe orientar para resolver um assunto. E jamais, em hipótese nenhuma, fique parado, sem fazer nada, sem resolver o seu problema, porque a dívida só vai aumentar. Então, se você não conseguiu, ou está ali com a sua vida financeira meio no limiar, está achando que não vai conseguir pagar o financiamento de um imóvel, o condomínio, o carro, gente, saiba que se essas dívidas começarem a atrasarem muito, passar de 3 parcelas, você pode perder esse bem. E você vai perder todo o dinheiro que você investiu nele. Entendeu? Então, você precisa agir, você precisa buscar alguém que saiba criar uma estratégia para você sair desse problema. Nos meus atendimentos, por exemplo, tem uma cliente que ela não pagava o condomínio. E ela recebeu uma carta que ela estava perdendo o imóvel. O imóvel já estava quase quitado, mas o condomínio estava há anos atrasado. Então, quase ela perdeu o imóvel por uma conta... Gente, ficou escuro aqui. Vou ligar aqui. Por uma conta que ela poderia ter pago, porque ela achava assim, acho que se eu pagar não vai dar em nada, eu já paguei. Eram 2 condomínios, né? Ela morava dentro de um complexo. Era um condomínio, mas tinha um outro condomínio mais fechado que era o dela. Então ela tinha que pagar o desse, que ela morava, e o condomínio do complexo. Então ela tinha que pagar 2. E ela pagava só o dela, porque ela achava que não era necessário, ela não usava as outras partes. Só que isso não existe. Né? Quando você tem uma conta, você tem que saber por que você tem que pagar essa conta, quando é que você tem que pagar, o valor que você tem que pagar e quais as consequências se você resolver não pagar, né? Porque tem uma consequência. Então, se você entender isso na sua vida financeira, você vai levar a sua organização financeira de forma a dar prioridade, como foi no meu caso. Eu tinha que fazer outras coisas, tá, gente? Eu tinha que fazer meu projeto ali, eu tinha que resolver, fazer exames, fazer não sei o quê, ligar a internet na minha casa. Eu tinha que fazer várias coisas quando eu cheguei na Alemanha.
Mas bastou eu receber essa multa. Oi, Kleber, tudo bom? Bastou eu receber essa multa que eu parei com todas as coisas e dei prioridade. Se eu não tivesse dado prioridade, isso aí poderia ter me causado um problema muito maior, que talvez eu nem tivesse conseguido ficar tanto tempo na Alemanha. Porque eu ia para frente do juiz, o juiz que ia decidir minha vida, decidir como é que eu ia pagar aquilo, e isso talvez me atormentasse num nível tão grande que eu não conseguisse produzir, trabalhar no meu projeto de doutorado. Então, esse Café com Finanças, ele vem trazer isso, ele vem trazer esses exemplos, essas dificuldades que nós vamos ter no dia a dia, nosso dia a dia, e como nós devemos resolver, como nós devemos agir. Então, o meu ponto de virada aqui para você é: trabalhe a sua inteligência emocional, porque diariamente você vai sofrer, passar por dificuldades, desafios que você precisa ultrapassar, e é através da sua inteligência emocional que você vai conseguir resolver esse problema da melhor forma, reduzindo os gastos. A gente também tem que entender que a gente ainda está num cenário de crise econômica, de crise financeira, de crise de saúde, e para piorar, a gente ainda tem uma guerra. É claro que essa guerra não é no Brasil, porém, né, qualquer coisa que acontece no mundo reflete na nossa economia. Então, a gente precisa ter inteligência emocional em acompanhar, né, o que está acontecendo, mas não ficar fissurado nisso e sempre olhar a sua organização financeira. Você vai precisar ter novas estratégias agora para saber se colocar combustível ou etanol é melhor, se comprar aquele produto ou não no supermercado é melhor. Agora é hora de você ter estratégia para sair melhor nesse cenário. E o meu recado de hoje é: gente, continue se desenvolvendo. O seu resultado financeiro, a vida financeira, ela não é um limite. Ela muito pelo contrário, ela é ilimitada. O planejamento financeiro, ele não é você cria e depois é só replicar. Não, ele vai mudando, e você tem que estar atento a essas mudanças que você precisa fazer na sua vida para que você consiga manter seu padrão de vida, consiga viajar, comer bem, fazer as coisas que você gosta. Senão você começa a cair no nível que os seus ganhos não conseguem pagar os seus gastos. Ou você começa a aumentar muito os seus gastos e o seu ganho também não comporta. Então, entender que o planejamento financeiro, ele é dinâmico, ele vai para qualquer fase da sua vida, e você vai reconhecendo e vai mudando e aprendendo a fazer escolhas. E como foi, né, o recado dessa live, a entrar em ação rápido para resolver o problema. Não perca muito tempo. Tudo bom, Natália? Natal, como vai? Não perca muito tempo em entrar em ação para resolver o problema, mesmo que você não tenha tanto conhecimento. Você precisa estar em movimento, estar dentro da sua vida, ali focada, para gerar o resultado. O recado de hoje é esse. Se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre planejamento financeiro, sobre organização financeira, deixa aí, senão a gente encerra o nosso café. O nosso café é um ponto de encontro rápido, com um grande ensinamento. Obrigada, Natal. Um grande ensinamento que para a sua vida financeira. O próximo café hoje foi como eu levei uma multa de 1.000 euros em uma semana na Alemanha. E o próximo café vai ser sobre contrato de namoro. Será que devo fazer? Né? Por que eu devo fazer? Então, a gente vai trazer um advogado aqui. Eu vou contar um caso de uma cliente e o advogado vai explicar o que aconteceu nesse caso e quais são os benefícios de você fazer esse documento e quais são as possíveis perdas que você pode ter na vida financeira se você não tiver esse contrato. Tá certo? Eu vou ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado dessa live, e o nosso trabalho aqui é contribuir com a sua vida financeira. Essa semana a gente vai fazer uma promoção, né, um presente. É a semana do meu aniversário, e eu vou dar de presente para você um descontão nos meus cursos para você aprender a mudar a sua vida financeira.
Oi, Cíntia, tudo bom? Um beijo, a gente já tá encerrando, mas assiste essa live que é bem legal. E se você quer aprender mais sobre finanças, acesse meu site rosielepegado.com. Lá tem vários textos no blog para que você organize a sua vida financeira. Gente, também tô com saudade, amiga. O café, ele é 8 horas da manhã. Mas hoje a internet não estava muito estável, então eu fiz 9. Mas toda segunda-feira nós teremos Café com Finanças, onde eu vou trazer uma situação do real, do nosso dia a dia, e mostrar para você como você deve resolver. E essa situação, ela pode ser semelhante à sua. Então você vai reconhecer e vai entrar em ação para mudar a sua realidade financeira. Cíntia, mas eu vou deixar gravada, você assiste, tá bom? A gente vai encerrar por aqui e a gente se vê no próximo café. E se você tiver qualquer dúvida, tem uma caixinha lá no Instagram, no Story. Deixe sua dúvida lá, que eu respondo com todo carinho. Ou pode mandar pelo direct também, que eu vou responder, tá bom? Beijo, boa semana, pessoal. Até a próxima.